Olá pessoal, Paulo Abreu falando aqui no canal do Volta Rápida. Tivemos todas as sessões de treinos no Bahrein para essa primeira etapa da Fórmula 1, a etapa de abertura, Grande Prêmio do Bahrein. Ah, e hoje tivemos a qualificação com talvez confirmando que estávamos vendo desde os testes de Barcelona, que é a força da Ferrari pelo menos nesses treinos, né, desde os treinos livres até agora a qualificação. Com Charles Leclerc marcando a pole position, seguido pelo Max Verstappen e Carlos Sainz, né, todos eles ali dentro do mesmo décimo de segundo. Então foi uma, foi bem interessante a batalha entre os três pilotos que se conhecem muito bem, né? Pilotos que competiram em época do kart e tudo mais. E que vinham fazendo um bom trabalho já desde dos treinos livres, né? Com os dois Ferraris ficando sempre sempre nas três primeiras posições. E depois o Gasly fazendo o melhor tempo na sexta-feira do primeiro treino livre, depois o Max fazendo nos dois seguintes, e agora a pole position do Charles Leclerc. Então é uma tendência que é expectativa, na verdade, né? A expectativa é que tenhamos uma corrida uma corrida bem acirrada, porque são as duas equipes, no momento, são as duas equipes que devem monopolizar ali a dianteira do, das corridas, principalmente agora no início do campeonato. Né? A quarta posição ficou com o Sérgio Pérez, a quinta posição ficou com a Mercedes. A Mercedes realmente é a equipe que o pessoal mais tem observado e mais tem comentado nos últimos dias. Para falar a verdade, desde os testes, né? Mas dos dois últimos dias para cá intensificou. Tiveram uma sexta-feira um pouquinho mais trabalhosa, porque eles testaram dois assoalhos diferentes, né? Hamilton testando um assoalho mais novo e o George Russell um assoalho mais velho. O George teve um melhor desempenho e depois o Hamilton acabou usando o mesmo assoalho, né? Um assoalho mais novo. Aliás, desculpa, o assoalho mais velho. E para começar o trabalho de acerto do W13 para essa prova. E se ontem tinha realmente uma ideia que as coisas poderiam ser catastróficas para a Mercedes, hoje foi até um pouco decente. O Hamilton conseguiu fazer a quinta posição, ficando a 6 décimos da marca do Charles Leclerc, e o George Russell infelizmente não conseguiu uma boa volta e acabou ficando apenas na nona posição, sendo superado por surpresas do treino, principalmente duas surpresas em questão. Primeiramente o Valtteri Bottas, confirmando o que a gente já havia visto nos testes, que é o Alfa Romeo com uma boa volta, né? Um carro que para uma volta de classificação ele é muito bom, e o Bottas conseguiu né, se meter ali em algumas situações ali nos treinos livres. Então ele vai sair logo em seguida ao Hamilton. Depois aparece o Kevin Magnussen, que foi outro piloto que o pessoal pegou muito no pé, porque ele foi confirmado no lugar do Nikita Mazepin. O pessoal aqui no Brasil esperava muito a presença do Pietro. E, queira ou não, acabou sendo muito bacana realmente a posição do Kevin, porque era um piloto que, quando ele despontou na Fórmula 1, ele era uma promessa, mas por algumas circunstâncias acabou não tendo grandes oportunidades, mas era um piloto muito rápido, muito veloz. Então ele está numa situação mais ou menos parecida com o que está agora o Valtteri Bottas. E eu acho que para uma volta única, o carro da Haas ele também pode render bastante. Depois aparece o Fernando Alonso, que também durante os treinos livres teve bons momentos. Em seguida, aliás, voltando um pouco ao Alonso rapidinho, a Alpine, o pessoal tinha alguns temores com a Alpine, pelo menos parece ser um carro decente.
Depois aparece o George Russell, que infelizmente teve uma má jornada, mas ele fez bons testes. Bons testes, os treinos livres dele não foram ruins, conseguiu andar ali bem. E depois aparece o Pierre Gasly, né, que também foi um piloto que teve um bom andamento nos treinos livres. Daí para baixo, de repente pode colocar, talvez a maior decepção seja a McLaren, que não teve uma grande jornada nesse teste, nessa qualificação, ficando bem para trás, né? Não avançando no Q3. E isso acaba confirmando que realmente a equipe inglesa tem seus problemas e que vai ter um trabalho bem grande para ser resolvido aí no decorrer do campeonato, né? Então a gente espera que realmente a McLaren volte, né, ao que estava ano passado, porque foi uma equipe que estava bem, chegou a vencer a corrida, né? E aí você vê que o Lando Norris conseguiu apenas um 13º lugar, o Daniel nem passou pro Q2, ficou no Q3 na 18ª posição. E então vai ser um trampo bem puxado aí para a equipe inglesa. Eu acho que deu um destaque interessante aqui pro Guanyu, né? Eu achei particularmente, eu acho que ele foi até bem, não foi um cara que cometeu erros grosseiros para um estreante, né? Anda direitinho, talvez com o passar do tempo, conhecendo melhor o carro da Alfa Romeo, pode até começar a figurar em algumas tentativas de passar para um Q3 de repente, por que não? Se o carro da Alfa Romeo continuar a evoluir, né? Aliás, voltando só nessa questão da equipe da Alfa Romeo, nós temos a Alfa Romeo, ela é um carro muito bom para uma volta única, porém para uma questão, um ritmo de prova não é dos melhores, né? Então o Nico Hülkenberg, que ficou de fora todo esse tempo, né? Ele está voltando agora especialmente para substituir o Sebastian Vettel, que teve Covid. O Hülkenberg foi, de certa forma, bem, né? Para quem só pegou o carro na sexta-feira. Não passou por Q3, assim, do mesmo exemplo do Lance Stroll, que também não passou. O Nico sai em 17º e o Stroll em 19º. Aliás, um outro destaque também, além desse do Nico, o Alexander Albon, que levou o Williams para o 14º lugar, passando por Q2, enquanto o Nicolas Latifi ficou com a 20ª posição e última. Tá ok? Eu acho que talvez um pequeno prognóstico para a corrida, eu acho que não deve mudar muito o status ali na frente. Eu acho que vai dar, de repente, 2 Ferraris e uma Red Bull, ou 2 Red Bull e uma Ferrari entre os 3 primeiros. Acho muito difícil aparecer uma Mercedes no atual estágio que eles se encontram. De repente uma questão de quebra de um carro ali na frente de uma Ferrari, de uma Red Bull, ou uma estratégia muito bem feita da Mercedes para colocar eles no jogo, mas acho bem difícil um dos dois, tanto o Hamilton quanto o Norris, sustentar. Então eu acho que a corrida vai ficar na mão mesmo de Red Bull e Ferrari. Uma vitória talvez uma vitória do Max para essa prova, mas uma disputa bem acirrada, bem interessante contra o Charles Leclerc em especial. Tá ok, então é isso aí. Uma pequena ideia do que a gente pode ter agora nessa prova de abertura do Bahrein, que promete bastante, todo mundo muita expectativa. E vamos ver o que acontece. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo acabou ficando longo. A minha intenção era fazer um vídeo mais curto, mas é o que acaba se alongando quando, né, tenta dissecar um pouquinho mais sobre o que foi a qualificação no Bahrein. Tá ok? Então é isso aí, um grande abraço a todos vocês, curtam, compartilhem, enfim. Tá ok? Então até mais, e amanhã, não sei, vou ainda decidir, ou um texto ou um vídeo falando sobre a prova em Sakira. Ok? Um grande abraço e até mais.